Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Então vamos iniciar mais uma semana. Continuem se cuidando, continuem estudando bastante, se esforçando para seguir o nosso planejamento, ok? Então vamos lá para mais uma semana, falando agora um pouquinho de português. Então nós vamos continuar falando dos substantivos. Hoje nós vamos falar, a gente já falou do gênero do substantivo e hoje nós vamos falar do número do substantivo. Toda vez que vocês ouvirem falar do número do substantivo, nós vamos falar do plural e do singular. Vocês já ouviram essa palavrinha, né? Plural, né? A gente já trabalhou várias vezes, até em outras turmas a gente já trabalhou plural. Então, quando vocês ouvirem falar em número do substantivo, vocês já sabem que nós estamos nos referindo ao plural das palavras, ao plural dos substantivos, né? Então, assim, nós temos várias regrinhas para o plural, então vocês têm que prestar bastante atenção para essas regrinhas, ok? Então, assim, geralmente nós usamos muito a letra S no final das palavras quando a gente se refere ao plural. Então, assim, muitas palavras, muitos substantivos, a gente usa só o S no final. Mas tem muitas regras importantes que vocês têm que prestar bastante atenção. Aqui eu vou mostrar para vocês primeiro. O primeiro exemplo, ó. Eu tenho o substantivo faca. E no plural eu fiquei com a palavrinha facas. Então aqui eu só usei o S no final dessa palavra. Então a maioria das palavras, algumas palavras nós usamos para colocar no plural somente a letrinha S, que foi o caso dessa palavrinha aqui. Eu tinha faca, fiquei com facas. Então eu só acrescentei o S no final. Agora, quando nós temos palavrinhas que terminam com R, com S e com Z, nós acrescentamos ES no final, como esse exemplo aqui, ó. A palavrinha amor termina com R, então eu fiquei com amores. A palavrinha juiz, substantivo juiz, termina com Z, então o plural fica juízes. A palavrinha mês termina com S, então ela no plural fica meses. Então, essa é uma das regras. Quando as palavras terminam com R, com Z e com S, nós acrescentamos ES no final. Ok, meus amores? Então, vamos para mais outra regrinha. Quando o substantivo, quando as palavras terminam com M, nós trocamos o final. Quando as palavrinhas terminarem com M no final, nós tiramos o M e acrescentamos NS. Então, se eu tinha a palavra álbum, eu fiquei com a palavrinha álbuns. Então, toda palavrinha, todo substantivo terminado em M, ele vai ficar com NS no final, ok? Mais outra regrinha. Então vamos lá. Nós temos as palavrinhas que terminam com L no final, mas nós temos duas regras diferentes. Quando as palavrinhas forem oxítonas, ou seja, quando a última sílaba for a mais forte, nós usaremos somente o IS. Eu vou tirar o L no final e vou acrescentar o S, ok? Então, se eu tinha funil, eu fiquei com funis. Agora, isso quando a palavrinha for oxítona. Agora, as palavras terminadas em L, que forem paroxítonas, que a penúltima sílaba for a mais forte, nós acrescentaremos IS no final. Desculpa, IS no final. Então, se eu tinha útil, eu fiquei com úteis, ok? Então, vamos falar novamente. Quando eu tenho os substantivos terminados em L, se a palavra for terminada em L, ela for oxítona, eu vou acrescentar somente o S.
Quando a palavrinha terminada em L for paroxítona, eu vou acrescentar IS no final. Então, eu tinha funil, fiquei com funis. Eu tinha útil, fiquei com úteis. Então, a gente vai tirar o L e acrescentar esse finalzinho, ok? Mais outra regrinha, são muitas regras para o plural. Quando nós temos as palavras terminadas em ão, que é a-ó-til, nós temos 3 finais diferentes para o plural. Olha aqui, eu tenho a palavrinha irmão, capitão e confissão. Observem que todas elas terminam com a-ó-til, então elas terão finais diferentes. Então elas podem terminar em ãos, podem terminar em ães e podem terminar em ões. Então, se eu tenho irmão, eu fiquei com irmãos. Capitão, eu fico com capitães. Confissão, eu fico com confissões, ok? Agora, quando nós temos o substantivo, uma palavra terminada com X ou com S, a única coisa que nós vamos mudar são os artigos. Olha aqui o exemplo. Se eu tiver a fênix, tá vendo que fênix termina com X? A única coisa que vai entrar no plural é o artigo. Eu vou ficar com as fênix. Então, o substantivo, ele fica a mesma coisa. O que vai mudar, que a gente vai acrescentar, é o plural no artigo. Então, eu fiquei com as fênix. Eu tenho a palavrinha o ônibus. Então, aqui eu fiquei com os ônibus, ok? Então, aqui eu não vou acrescentar o plural no substantivo. Eu vou acrescentar o plural quando aparecer o meu artigo, ok? Agora, nós temos os substantivos compostos, que nós já estudamos, que são aquelas palavrinhas que elas podem ter hífen ou não ter hífen, que são 2 palavrinhas que formam apenas uma. Nós temos várias regrinhas para os substantivos compostos serem colocados no plural. Então, vamos lá. Toda vez, olha só quanta regrinha bacana. Deixa eu só te procurar aqui o negócio. Achei. Então, nós temos aqui, ó, muitas regras. Quando eu tenho 2 substantivos, os 2 são colocados no plural. Então, eu acrescento S no final dos 2. Aqui eu tenho porco e espinho. Os 2 são substantivos. Então, os 2 entram no plural. Se eu tenho porco e espinho, eu fico com porcos e espinhos. Reparem que eu acrescentei o S tanto na palavrinha porco quanto na palavrinha espinho. Então, quando nós temos 2 substantivos, os 2 entram no plural, ok? Quando eu tenho um substantivo e um adjetivo, os 2 também entram no plural. Se eu tenho amor perfeito, eu fico com amores perfeitos. Aqui a palavrinha amor, a gente já falou anteriormente agora mesmo, que toda palavrinha, todo substantivo terminado com R, nós acrescentamos ES. Então, por isso que ficou amores. Então, aqui eu tenho um substantivo e um adjetivo. Então, neste caso, nós também colocamos os 2 no plural, ok? Percebam que eu acrescentei S na palavrinha amores e S na palavrinha perfeitos. Então, fiquei com amores perfeitos. Quando eu tenho um numeral e um substantivo, eu também coloco os 2 no plural. Então, eu tenho a palavra primeira dama. Então, eu fiquei com primeiras damas, ok? Então, toda vez que for substantivo mais substantivo, substantivo mais adjetivo, numeral e substantivo, essas 2 palavras vão ser colocadas no plural, ok? E para terminar, nós temos aqui
Um substantivo composto em que as duas palavras são iguais. Quando eu tenho um substantivo composto em que as duas palavras são iguais, no caso aqui tico-tico, somente a segunda palavra eu acrescento S. Então, se eu tenho tico-tico, eu fico com tico-ticos. Então, quando nós temos um substantivo composto em que duas palavras são iguais, eu acrescento o plural somente na segunda palavra, só no segundo substantivo. Ok, meus amores? Então, vamos prestar bastante atenção no plural das palavras, porque nós temos muitas regras, muitas regrinhas. Todas essas regrinhas que a tia falou agora no vídeo, vocês têm exemplos também no livro de vocês. É muito importante vocês lerem com bastante atenção e as regras são muito importantes. Então, na hora de fazer as atividades, muita atenção. Tem dúvida? Olha no livro de novo as regrinhas, assiste o vídeo mais de uma vez quando for necessário e também tirem as dúvidas lá no grupo com as tias. Tá bom, meus amores? Façam as atividades com bastante atenção. Eu estou com muita saudade de vocês e espero vê-los o mais breve possível. Tá bom, meus amores? Beijos. Fiquem com Deus.